Certo. Então, nesse processo, 503, 65, 28, 23, interrogatório do senhor Pedro José Barusco Filho. Senhor Barusco, o senhor está sendo acusado de um crime nesse processo. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor escolher fazer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. No entanto, é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o senhor renunciou a esse seu direito ao silêncio. Além do mais, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Barusco? Sim, excelência. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo. Senhor Barusco, nesse caso, então, eu vou adverti-lo que, tendo o senhor feito esse acordo, o senhor renunciou a esse direito ao silêncio, então o senhor é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas. E, por outro lado, se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde esse acordo, além do senhor responder como falso testemunho nesse processo, certo? Certo. Se o senhor incriminar também alguém indevidamente, o senhor responde criminalmente por esse fato. Senhor Barusco, o senhor já foi ouvido em outros processos aqui anteriormente. Não obstante, esse é um novo processo, então algumas perguntas elas vão se repetir e eu vou pedir sua paciência para responder novamente essas perguntas. O senhor trabalhou que período como gerente executivo da área de engenharia da Petrobras? De fevereiro de 2003 a início de abril de 2011. No início de abril eu me aposentei e saí da Petrobras. O senhor trabalhou subordinado todo esse período ao senhor Renato de Souza Duque? Sim. O senhor pode puxar a cadeira mais próxima para não ficar se esticando aí todo momento. O senhor mencionou em depoimentos anteriores que o senhor teve conhecimento de uma espécie de ajuste, cartel entre empreiteiras que prestavam serviços e obras à Petrobras. É isso mesmo? Sim. O senhor pode relatar o que o senhor teve conhecimento na época? Não, o que a gente notava, assim, até por também não ter tantas empresas qualificadas no Brasil, né, as licitações, né, a relação de empresas das licitações dos projetos de grande porte da Petrobras, elas apresentavam mais ou menos as mesmas empresas, né? Assim, a gente podia até separar o que eu já falei em outros depoimentos como um núcleo duro, né, que era aquelas empresas que sempre estavam nessas licitações, e eventualmente apareciam algumas outras devido à especificidade ou assim daquela obra. Então era sempre aquele núcleo duro mais algumas empresas, e isso a gente sentiu que tinha um cartel, né, que essas empresas conversavam, né? Eu particularmente nunca participei de reunião com essas empresas, eu nunca sentei junto nessas reuniões do cartel, mas a gente sentia que tinha uma certa combinação. Mas esse sentia que tinha uma certa combinação, de onde que vinha a sua percepção? É que, por exemplo, essa percepção se tornou assim quase uma certeza, por exemplo, na licitação do Compeg e da Renest, onde, por ter sido colocado, vamos dizer, vários pacotes grandes ao mesmo tempo, né, houve uma divisão dos pacotes, cada um ganhou um pacote, né? Quer dizer, houve uma composição, né, o senhor foi informado por algum desses executivos dessas empreiteiras que havia ajustes entre elas? Não. Assim, me falar que assim, tal empresa ia ganhar tal contrato, isso não havia. Mas não foi Pelo falado, menos eu não participava. Certo, mas não foi falado alguma coisa para o senhor que, independente de dizer quem que ia ganhar, quem que ia perder, que haveria alguma espécie de ajuste antes das licitações? Não, o que havia assim comentários. Isso aí tá mais para Odebrecht, ou tá mais para UTC. A Queiroz já está lá no site, já está mobilizada, ela, vamos dizer assim, tem uma vantagem natural por já estar, por exemplo, lá numa determinada refinaria fazendo uma grande obra, vai ter uma licitação na própria refinaria, ela já está terminando aquela obra, ela passa a ter uma vantagem natural, esse tipo de comentário, mas dizer assim, não, aqui vai ganhar fulano, aqui vai ganhar outra empresa, tal, isso não havia. Lista de empresas a serem convidados para determinados certames. O senhor recebia alguma lista, alguma relação de empresas?
Olha, uma vez eu recebi uma lista, né? Mas assim, tipo sugestão, mas mesmo que eu quisesse, ou algum diretor quisesse interferir na lista, não conseguiria, porque a lista ela era feita, né, pela comissão de licitação e usando um sistema chamado Progef, né, que era um sistema que qualificava as empresas, né, em termos de conformidade legal, de capacidade técnica, porte, várias notas em vários requisitos técnicos, né. Então, a cada licitação, eles rodavam, né, eles processavam esse Progef e produziam a lista de empresas, né? O que ocorria quase sempre, né, era que quando as empresas eram convidadas, que a licitação ia para o mercado, né, o mercado ficava sabendo, né, porque são emitidos os convites e tal, e algumas empresas que não recebiam convite, elas solicitavam, né, e ao fazer a solicitação, elas argumentavam, porque eu não fui convidado, mas eu já estou lá no site, ou eu tenho uma condição especial, eu sei que eu fui eliminado por uma única nota baixa, mas eu já tomei providências, estou melhorando a parte de SMS, ou disso, daquilo. Então eles faziam um arrazoado pedindo para incluir. Certo. E aí, essas solicitações, não importa por onde elas entravam na companhia, elas eram analisadas pela comissão. E às vezes a comissão acatava, né, e fazia um pedido à diretoria executiva dizendo, a empresa tal solicitou, tal, não sei. E quando ela não estava de acordo, a comissão não estava de acordo, ela mesma respondia ao proponente que não estava de acordo e ele continuaria fora. Então havia sempre algumas inclusões devido às solicitações do mercado. Mas o senhor, por exemplo, também poderia determinar a inclusão de alguma empresa? A comissão não aceitou, ou isso ser encaminhado para o senhor para encaminhar a comissão? Isso aí causaria um mal-estar muito grande, porque não era o comum da Petrobras. Pede para incluir ou pede para colocar. Para mim, por exemplo, nunca me pediram, e eu nunca pedi para a comissão. Eu tenho um exemplo, porque eu até lembro de uma única vez. O diretor Paulo Roberto me chamou, né? E foi uma coincidência, porque a gente teria uma reunião, eu passei na minha sala, estava o documento lá, eu li o documento, era uma licitação, né? Eu olhei o documento, vi a lista, eu dei uma olhada, né? Aí fui para a reunião. Quando saímos da reunião, o diretor Paulo Roberto falou assim, Baruch, você pode passar na minha sala, né? Aí eu passei na sala do diretor, ele me pediu assim, olha, eu gostaria muito que a empresa Delta fosse convidada para uma determinada licitação, não me lembro qual que era, e coincidentemente era a mesma licitação que eu já tinha recebido o documento e tinha lido antes, e a Delta já estava pré-qualificada pela comissão. Aí eu falei para o diretor, você não precisa me pedir não, porque eu já olhei a lista e ela já foi qualificada. Então, eu até lembro do caso, porque foi o único. Nunca houve assim, inclui a empresa tal. Às vezes tinha dúvida, né? Inclui ou não inclui? Ficava aquela... Mas era por causa que havia uma dúvida. Aí nesses casos de dúvida, a gente sempre incluía. Por quê? Porque incluir uma empresa significa mais competitividade, não significa que ela vai ganhar a licitação. Né? O senhor mencionou anteriormente, voltando um pouquinho, de uma lista de sugestão que o senhor teria apresentado ao senhor certa feita. O senhor pode retomar isso aí, esclarecer? Sim. Foi o Dr. Rogério Araújo. Uma vez tive uma reunião com ele, aí ele me falou assim, olha, isso aqui é uma sugestão para as licitações da Renest, né? Aí eu olhei, acho que tinha umas 8 ou 10 empresas, né? Aí eu até dei risada, eu falei, você acha que eu tenho poder, ou que alguém vai convidar 10 empresas só para a licitação da Renest? Quer dizer, no mínimo a nossa lista tinha 14, 15, isso pode ter ser verificado. Mas ele apresentou uma lista ao senhor com o quê? Com empresas sugerindo que fosse só convidado essas empresas? Sim. E qual que foi a explicação que ele deu para o senhor? Sugeriu que estava lá as 8 grandes, né?
Estava só o senhor e ele nessa reunião? Tava. Não foi uma reunião, foi um encontro. Um encontro. E essa questão de pagamento de comissões ou de propina em cima de contratos da Petrobras, o senhor pode me esclarecer? O senhor recebeu propinas, comissões? Sim. Isso era uma prática comum dentro da Petrobras? Com essas empresas do cartel, sim. E o senhor começou a receber isso quando, aproximadamente? Bom, eu comecei a receber comissões do representante da SBM eu não sei precisar exatamente a data, mas foi em 96, mas essa questão 97. Das empresas do cartel? Das empresas do cartel, eu comecei na engenharia, né, executiva, na gerência executiva da engenharia em 2003, né? Desde 2003 não houve quase nada, mas em 2004 começou, né? Eu já tinha assim, um relacionamento mais estreito com o diretor Renato Duque, já tinha mais relacionamento com os representantes das empresas, né? Isso foi até 2011? Até a sua saída? Foi. E como é que funcionava? Tinha uma regra em relação a essas comissões? Existia, sim, cada caso era um caso, existiam algumas exceções, ou muitas exceções, vamos dizer, mas a regra básica era o seguinte: nas obras cujo cliente, né, ou o dono da obra, o dono da instalação era a diretoria de abastecimento, normalmente tinha 2%. Uhum. 1% ia para a diretoria de abastecimento e 1% ia para a diretoria de serviços, né? E dentro eu não sei como que era a divisão, ou como é que era encaminhado na diretoria de abastecimento, mas na diretoria de serviços, metade ia para o PT, né, para o partido, e a outra metade a gente chamava que ia para casa, né? E dentro da casa havia uma divisão que às vezes variava, mas normalmente participava eu e o diretor Renato Duque. Isso, não sei se o senhor saberia me esclarecer, como é que isso começou assim? Foi feito isso começou, vamos dizer, alguma reunião que foi definido entre o senhor Renato Duque, vamos fazer assim, como é que o senhor pode esclarecer mais ou menos? Sim? É difícil dizer assim como que aparece, porque não é um marco, né? Uhum. Foi ocorrendo? Vai ocorrendo, assim, vai ter uma participação no contrato tal, aí vai ter uma outra aqui, aí a gente já sabe que, aí, por exemplo, quando um representante abre um relacionamento desse tipo, por exemplo, quando abria relacionamento desse tipo comigo, né, outro representante também se aproximava, e isso vai num crescente. E né? O senhor tinha ciência na época que a diretoria de abastecimento também recebia, ou isso é um conhecimento posterior? Não, no início eu não sabia, eu vim saber mais, as informações foram assim, ficando mais claras para mim conforme eu fui ficando mais tempo no cargo, né? Isso foi informado ao senhor pelo senhor Paulo Roberto, ou veio essa informação do pagamento da propina à diretoria de abastecimento por outra fonte? Pelo diretor Renato Duque. Eu nunca conversei com o diretor Paulo Roberto sobre essas questões. E na diretoria de serviços de engenharia, era o senhor e o senhor Renato Duque que recebiam? Eu falei que durante alguns contratos também, que na época era o meu gerente geral da área para as obras da área de EP, que era o Dr. Jorge Zelada. O senhor apresentou, quando o senhor fez seus depoimentos na fase de investigação, uma tabela que se encontra anexada à denúncia, que tem uma relação de empresas, projeto, valor, divisão, agente, contato. Eu vou lhe mostrar aqui uma cópia. O senhor que preparou essa tabela? O senhor Sim. se recorda dela? O senhor pode me esclarecer o que é essa tabela? O que significa ela, basicamente? Tá.
essa tabela foi confeccionada em cima de documentos da própria Petrobras, os documentos de aprovação dos contratos, né, das obras, né? Então, cada coluna tem um significado, né? Que, por exemplo, primeira coluna é empresa ou grupo de empresas, né? O consórcio responsável pela obra. A segunda coluna é C ou A, se é contrato ou se é aditivo. Porque o pessoal fala muito, recebia também sobre os aditivos e tal. Pela minha tabela, eu lembro de ter recebido de aditivos somente da Toyo Cetal. É a única que tem o A aqui, acho. O resto tudo eu recebi sob contratos. Toyo, a malha Nordeste-Sudeste, que inclusive era um contrato que quando eu cheguei lá já tinha sido assinado. E foi um contrato que ele era um contrato que pendurava os aditivos, ele já previa isso, porque tinha muita... Já foi feito dessa forma, né, um contrato principal para pendurar os aditivos. Então, nesse caso, eu recebi sobre os aditivos. Em todos os outros casos, vamos dizer assim, a propina era calculada em cima do valor do contrato. E depois, quando tinha aditivo, não tinha uma cobrança de um percentual depois? Os aditivos, eu lembro que teve algum recebimento sobre algum aditivo, mas era objeto de discussão específica. Né? O senhor Paulo, que esteve aqui, ele mencionou que ele recebia em cima dos aditivos também. O senhor, na diretoria de serviços? Não, a gente recebia também, mas não era automático. Tá. Não era automático. Entendeu? Nos contratos era automático. Nos aditivos, teria que ser um aditivo muito, assim, vamos dizer assim... um aditivo que tivesse algum apelo para se cobrar. Por exemplo, teve um aditivo naquela obra em Urucu, Manaus, no trecho que era da Andrade Gutierrez, que o fato de ter existido aditivo, a gente acabou não recebendo nem no aditivo, nem no contrato, porque deu um problema na obra, né? Que teve que se fazer um aditivo quase do tamanho do contrato. E daí não se recebeu nada, porque aí foi uma questão de salvar o contrato, aí todo mundo abriu mão de tudo, entendeu? Depois tem o nome dos projetos. Aí tem o nome dos projetos, né, que é a obra. O valor do contrato. Valor do contrato. Aí tem essa data não significa a data do contrato, essa data significa a data do documento. Tá? Se quiser resgatar da Petrobras os documentos relativos a esse contrato, esses documentos estão nessas datas aqui, vai no sistema da Petrobras, nessa data vai estar lá o documento. O valor do contrato, né? O percentual de propina, né? A divisão, certo. Né? A divisão da propina. Caso, o que significa? Um caso que nesse caso houve só 1% para casa, não foi pago o partido. E o que significa ali, por exemplo, nessa primeira linha, MW, 06 MW? MW é a forma como eu tratava o diretor Renato Duque, My Way, né? E Sabe era eu. Sabe era o senhor. Um codinome relativo a uma antiga namorada. Depois, quando tem parte, o que significa? Partido. E quando tem PR? Paulo Roberto. E depois ali agente, quem são essas pessoas? Agentes são a pessoa que eu falava, que eu cobrava, que eu falava, que eu contactava. Era intermediador da propina, é isso? Também. Eu conversava da propina com ele, com essa pessoa, a respeito desse contrato. Tá. E o que contato empresa, o que é? Não, é quem era na empresa, quem eu conversava, mas normalmente essas pessoas aqui que eu contato na empresa, eu não... com algumas exceções, tá? Com algumas exceções, eu conversava, tá? Por exemplo, César Godoy, eu não conversava. Tá, mas sobre propina? Sobre propina, Com Adroaldo Bueno, por exemplo, conversava. Então é caso a caso. E o que é data doc? Também é outra data de documento, porque às vezes não tem mais de um. Às vezes coincide, por exemplo, né, tem um documento, às vezes não coincide porque tem mais de um documento. Mais para frente lá, eu até fiz um ticket, mais páginas um pouco mais adiante. São as obras da Odebrecht que interessam esse processo aqui. Certo.
antepenúltima página, tem lá Odebrecht OAS, consórcio Conest, o HDT. Houve pagamento de comissão, propina nesse caso? Meritíssimo, olha, eu não recebi nesse caso. Eu acredito que tenha havido, mas, porque esse contrato foi assinado já... 2010 eu não recebi nada dele. Uhum. Inclusive estava se discutindo muito esse contrato. E quando eu saí, eu não tinha recebido nada desse contrato. Por isso até eu não coloquei aqui como é que foi a divisão, porque tanto os Renest quanto os Comperge eu não recebi nada. Tá? Da Renest do senhor não recebeu? Não. Depois ali Odebrecht Rotif, prédio de sede de Vitória. Isso aí, meritíssimo, eu já vim preparado para fazer uma pequena retificação. A gente vai mexendo, vai lembrando, né? Certo. Eu lembrei duas coisas em relação ao meu depoimento original. Nesse caso do prédio da sede de Vitória, na realidade, eu solicitei a propina, né, ao senhor Rogério Araújo, dentro do mesmo espírito que havia, né, do automático. Né, assim, Só que eu lembrei que desse prédio da sede de Vitória nunca houve concordância. Porque o senhor Rogério, na realidade, ele era a pessoa de contato minha na Odebrecht, mas ele não tinha autonomia, ele sempre levava, né? A gente conversava tal, e ele levava as questões para os superiores dele e depois voltava com a posição. Nessa questão da sede de Vitória, eu lembrei que era uma outra área da Odebrecht, não era a área de óleo e gás, era a área de infraestrutura, e que eles nunca me trouxeram essa resposta. Isso aqui foi uma solicitação minha, tá? Mas na realidade o prédio da sede de Vitória ficou em aberto. Então, tá. Eu mas não o senhor recebi. Colocou então 0,5 partes, 0,5 casas, então... Porque era a reivindicação. Sei. Nunca houve resposta sobre isso. Tá? E com que superiores que o senhor Rogério falava que tinha que tratar esse assunto? Olha, eu creio que seja o Dr. Márcio, né, que era o chefe direto dele, eu entendo. E no caso aqui, a gente tratava de Júnior, mas eu não lembro exatamente o nome completo. Mas ele também era diretor, né? Júnior, né? O diretor da área de infraestrutura. E não houve uma conclusão isso aqui. O Rogério nunca me falou sim nem não, entendeu? Ficou aquela... Aí consta lá esse Odebrecht OAS, Consórcio Renest, Conest, Abreu e Lima. Os Abreu e Lima e os Comperge eu não recebi. E o Compara aqui? Recebi, mas eu não lembro como é que foi a divisão. Tá? Esse o senhor recebeu? Recebi. O senhor colocou 2, é que teve abastecimento e... Sim, provavelmente foi esse aqui, um PR e um para área de serviço, mas eu não me lembro como é que foi dividido esse área de serviço. O senhor colocou outras obras também, embora não façam parte desse processo, da Odebrecht, nessa mesma página. Revamp, Terminal de Cabiúnas. Isso. Gasoduto Cabiúnas. Nesses o senhor recebeu? Integralmente. Excelência, não faz parte, não é objeto da denúncia, Excelência, com todo respeito. Faz parte... Excelência, nos limites da acusação. Com todo certo. respeito a Vossa Excelência. Com todo respeito, é um modus operandi que o juiz está esclarecendo, certo? Excelência, são fatos doutora, que não da acusação. Doutora, por gentileza. Bom, eu pediria que consignasse o meu protesto. Pode consignar, fica gravado, doutora, mas quem decide sobre as questões a serem colocadas é o juízo, certo? Decide, mas é meu direito apontar aquilo que diz a lei, Excelência, com todo respeito. A lei diz que o juiz pode fazer as perguntas para esclarecer a verdade, doutora, certo? Da acusação, doutor Moro. Está indeferida a questão da defesa. Vossa Excelência só me permite consignar no microfone, então, que acabou não gravando a minha fala, Excelência? Sim, doutora. Excelência, eu protesto pela pergunta feita, na medida em que ela não consta da acusação formulada pelo Ministério Público Federal.
são fatos alheios àqueles que são discutidos nesta ação penal. Fica registrado, portanto, o protesto da defesa de Rogério Araújo. A posição do juízo é que faz parte de um modus operandi e o juiz quer esclarecer, certo? Então está indeferida a questão. Excelência, eu vou pedir também para que conste ato o endosso desse mesmo protesto pela defesa de Márcio Faria. Tá, está indeferido igualmente. Também por Marcelo Odebrecht. Certo. César Rocha. Então vamos prosseguir aqui. Nesses casos houve pagamento também de propina? Sim, e tem mais um aqui no final, né? A última. Certo. O Odebrecht EB, ODB, isso? Não, é P59 e P60, é o último item. Último contrato. Que isso também eu também foi recebido. O senhor tratava esses assuntos, o senhor mencionou de passagem, o senhor tratava esses assuntos de propina com quem no Odebrecht? O senhor Rogério Araújo. O senhor tratou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes? Várias vezes. E essas tratativas ocorriam aonde? Normalmente a gente marcava um almoço, uma vez cada 15 dias, às vezes uma vez por semana, ou assim um horário depois do serviço, né? Ou o café da manhã, normalmente era isso. O senhor tratava dessas propinas para o senhor, ou o senhor tratava do partido, tratava também do senhor Renato Duque? A gente conversava sobre tudo, né? Mas eu tratava basicamente da parte da casa. Da casa. Casa, o senhor e o senhor Renato Duque. Isso. E sobre essa questão do partido, não se falava, não se tratava? Não, falava, mas eu não me envolvia, né? Uhum. Assim, tem um partido, não tem um partido, tal. Mas eu não era responsável por receber nada do partido, nem nunca repassei nada para o partido. Com mais algum executivo da Odebrecht, o senhor tratou esses assuntos? Desses assuntos, não. Eu tinha contato com alguns executivos do Odebrecht por força do trabalho, por força profissional, mas desses assuntos só tratei com o senhor Rogério. E nessas tratativas, o senhor mencionou anteriormente, ele sempre dizia que tinha que se reportar aos seus superiores ou ele dava uma resposta imediata? Não, sempre ele tinha que se reportar, ele não dava resposta imediata. Ele dava opinião, né? Falava, não, acho que sim, eu acho que não, mas nunca... E ele nominava esses superiores com os quais ele tinha que tratar? Eu vou repetir, as pessoas que ele mais mencionava eram o Dr. Márcio e o Dr. Júnior. Dr. Júnior só no caso lá de Vitória, certo, porque era da área dele, né? Normalmente, como era de óleo e gás, ele falava do senhor Márcio Faria. O senhor Renato Duque, ele fazia tratativas em separado com essas pessoas a respeito de propina, ou o senhor que era o interlocutor, vamos dizer, também para ele? Não, ele conversava também, conversava. Mas o senhor, quando tratava esses assuntos, tratava também da parte dele? Sim. E como é que o senhor recebia da Odebrecht? Olha, da Odebrecht, sempre lá fora. Sempre recebi em contas na Suíça. E em relação à Odebrecht aconteceu o seguinte, eu sabia